Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? Hoje nós veremos o capítulo 19 de Apocalipse. Nesse capítulo, nós vamos encontrar duas grandes ceias, onde toda a humanidade irá participar, ou de uma ou de outra ceia. O profeta João, mais uma vez, presencia um cântico de triunfo que é entoado pelos servos de Deus, por aqueles que temem a Deus. E Deus, lá do seu trono, dá a ordem para que comece a festa. E quando isso acontecer, o bem terá vencido o mal. Vamos então ao texto, verso 1 até o 3, vamos ler. Depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma imensa multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Observe que esses louvores aí são entoados para Deus, para o nosso Senhor, e é entoado por muitas pessoas no céu, os representantes de toda a igreja de Deus. E eles usam palavras como aleluia. Esta palavra, ela é usada com muita frequência no livro de Salmos. 15 deles começam ou terminam com esta palavra, aleluia. Ela não é usada em outro lugar no Novo Testamento, mas aqui no capítulo 19, ela é repetida 4 vezes. Aleluia é uma expressão interjetiva, ou seja, uma expressão que traduz de forma viva e espontânea as emoções humanas diante da visão, da audição ou recordação de coisas extraordinárias. É uma palavra hebraica que indica alegria, ação de graças. Uma outra palavra também usada aí neste louvor é a palavra salvação. A salvação é e só pode ser obtida através de Deus. Um outro termo usado também nesse louvor é a palavra glória. Na história aqui da Terra, quando o povo de Deus foi tantas vezes perseguido e martirizado, parecia que a glória não pertencia a Deus. Parecia que o mal iria vencer. Mas quando este cântico for entoado, não então haverá mais dúvida sobre a glória pertencer a Deus e o mal ter sido definitivamente derrotado. Uma outra palavra também usada aí é poder. Por algum tempo parecia que o poder do mal era forte demais para ser vencido. Mas agora, quando esse cântico é entoado, tem-se a certeza que o poder é maior que tudo. Vamos seguir adiante agora dos versos 4 até o 9. Nós lemos: Então os 24 anciãos e os 4 seres vivos prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E saiu do trono uma voz dizendo: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Também ouviu uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia! Porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Vemos então aí essa grande ceia chamada de Ceia do Cordeiro. Como nós dissemos, nesse capítulo existem duas ceias, e essa primeira então é chamada de Ceia do Cordeiro. O texto diz aí que Deus está sentado no trono. A palavra trono, traduzida aí, ou assento, né, ocorre 50 vezes nesse livro de Apocalipse, e 37 vezes se refere ao trono de Deus, e 13 vezes ao trono de Satanás.
Então nós temos aí uma guerra de tronos e os reis que eles representam. E em face do trono de Deus, o seu caráter é vindicado e os propósitos do pecado são então expostos. E os versos aí continuam com louvores a Deus. No verso 9, o anjo ordena a João que escreva que felizes, bem-aventurados, né? Quer dizer, felizes são aqueles que são chamados para as bodas do Cordeiro, ou seja, Jesus. Jesus é o Cordeiro. Ele convida esse grande coral para uma grande festa. Bodas do Cordeiro. Essa expressão é uma das mais sublimes das Escrituras e lembra como se celebrava um casamento nos tempos bíblicos. Para nós entendermos melhor, nós devemos analisar esse termo aí de acordo com os costumes antigos. No casamento, naquela época, havia primeiro os esponsais, que era um ato de compromisso por parte do noivo. Depois, havia o pagamento do dote de casamento. Depois disso, vinha a preparação pessoal da noiva e do noivo, o casamento em si e a festa nupcial, ou seja, as bodas, né? Vejamos com detalhes aí como é que isso acontecia. Primeiro tinha o noivado, que era um compromisso muito sério, não é como é hoje em dia. E nem é como é no nosso mundo ocidental. Era um contrato que se fazia. Deus compara a relação entre ele e a sua igreja na terra, assim como esse costume dos tempos bíblicos. Ele compara a sua igreja como uma noiva, como nós podemos ver também escrito lá em Oséias, no capítulo 2, verso 19. E esse compromisso de noivado ocorreu quando Jesus veio a essa terra na forma humana. Uma das ilustrações dessa revelação do amor de Deus por seu povo encontra-se na história de Abraão, que enviou seu servo para procurar uma esposa para Isaque, que era o filho dele. Essa história está relatada lá em Gênesis, no capítulo 24. Havia também o pagamento do dote. Esse era um detalhe importante do casamento. O noivo oferecia bens se comprometendo com a noiva. E Jesus, assim como o noivo, ele pagou um dote também de valor infinitivamente superior ao dinheiro, aos bens que os noivos pagavam naquela época. Ele pagou com seu próprio sangue. Esse foi o dote. Depois do pagamento do dote, então vinha a preparação da noiva e do noivo. Então, a partir do momento que se assumia o compromisso, eles ficavam separados. A noiva preparava o enxoval, o vestido do dia, e o noivo preparava o local onde eles iriam morar após o casamento. A noiva, aí é representada pela Igreja de Deus, está se preparando, se vestindo de linho finíssimo, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos, como nós lemos no verso 8. Enquanto que o noivo, que é Jesus, foi para o céu preparar um lugar para sua noiva, para a igreja, como nós podemos ver em João, no capítulo 14, versos 1 a 3, que é um texto bem conhecido. Depois da preparação, então, vinha o casamento. O casamento não era feito na igreja, era uma cerimônia simples, onde o noivo dava conhecimento público do seu direito à noiva, e ele colocava sobre ela o seu manto, sobre os ombros dela, enquanto a procissão se movia pela estrada até o lugar onde aconteceria a festa. Quando Jesus terminar lá no céu seu ministério de intercessão, ele irá até o ancião de dias, que é Deus, para receber o reino e o domínio pelos quais ele morreu, como está relatado lá em Daniel, no capítulo 7, versos 13 e 14. Este é o casamento do noivo, Jesus, que ocorreu antes da sua volta à terra, para os seus santos. Quando os santos forem arrebatados para encontrar-se com Jesus nos ares, eles são levados à ceia das bodas do Cordeiro, como nós lemos aí no verso 9. Veja o que o livro de Lucas diz a respeito desse noivado entre Jesus e a sua igreja. Em Lucas capítulo 12, versos 35 e 36, nós lemos: Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. O termo aí é um termo não muito usado, né? Cingidos os lombos, ou seja, vestido, né? Cobertos os ombros e acesas as candeias, as luzes, as lâmpadas, para que esteja preparado para aguardar o seu Senhor.
A festa de casamento era um evento assim espetacular. E o ainda é hoje, né? É muito esperado pela noiva, pelos noivos. Só que esse evento no passado durava vários dias e até mesmo semanas. E quem dava a festa era o pai da noiva, mas acontecia na casa do pai do noivo. Nessa ocasião, se fosse um casamento de realeza, de reis, o pai honrava o filho dando ao casal uma cidade, uma província inteira, como sinal de amor, de afeição. Esse presente era oferecido pouco antes do casamento. E como nós já citamos, quando Jesus terminar sua intercessão, ele vai receber de Deus, o Pai, o reino e o domínio. Quanto à noiva, a Bíblia diz que a noiva é a igreja de Deus. Mas lá em Apocalipse 21:9, a noiva é definida como a cidade santa, a Nova Jerusalém. Será que há uma contradição nessas passagens? Uma diz que é a cidade santa, outra fala que a noiva é a igreja de Deus. Veja só, uma cidade sem habitantes é apenas um amontoado de prédios e ruas, não é isso? São as pessoas que ocupam os prédios que fazem da cidade o que ela é. A cidade não ia ter razão de ser, de existir, se não houvessem pessoas para habitar nela. Assim também a cidade santa não é a noiva, enquanto os santos não estiverem lá. O Apocalipse não menciona a cidade santa como sendo a noiva, até que os santos estejam dentro dela, ocupando a cidade. Quanto aos convidados, a igreja coletivamente é a noiva e as pessoas individualmente são os convidados. Então, nós que vamos para o céu, cada um de nós também somos os convidados para a festa de casamento, como podemos ler lá em Mateus, no capítulo 22, verso 11, também no capítulo 25, verso 1. Desde o início da história humana, Deus tem procurado súditos para o seu reino. Quando Adão e Eva pecaram, Satanás reivindicou os reinos deste mundo para ele. Mas Jesus, o nosso Redentor, o nosso resgatador, como relatamos já no capítulo 6, ele veio para nos buscar e para salvar o que se havia perdido, como está relatado lá em Mateus capítulo 18, verso 11. E nós não devemos esquecer que Deus estava em Cristo, reconciliando assim o mundo com ele, como está relatado lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 19.